Olá, amigos de todo o Brasil, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Ponto 3. Nos próximos 30 minutos vamos retomar o debate de um assunto que não pode ser esquecido: o cuidado com o planeta, a partir especificamente dos frutos do Sínodo da Amazônia, realizado em 2019 no Vaticano. O Sínodo da Amazônia foi um evento eclesial, mas que não tratou apenas de assuntos internos da Igreja. Abordou questões ambientais e sociais que são desafios para os 9 países da Amazônia, mas que têm consequências em todo o planeta. A exortação apostólica pós-sinodal, Querida Amazônia, expressou os sonhos do Papa Francisco e da Igreja para a Amazônia. A luta pelo direito dos mais pobres e a preservação cultural, da riqueza cultural e da biodiversidade da Amazônia. Tudo isso com um compromisso da Igreja com o rosto amazônico. E mais de 2 anos depois, vamos retomar os compromissos assumidos após esse sínodo para perceber como as comunidades da Igreja na Amazônia estão acolhendo os resultados da reflexão deste sínodo. Como tem sido a adesão das outras dioceses para as decisões do Sínodo da Amazônia? E qual a percepção da sociedade sobre esta reflexão eclesial? E para essa conversa, nós fazemos uma conexão com a Amazônia e recebemos com alegria a irmã Rose Bertoldo, religiosa do Imaculado Coração de Maria e que é coordenadora da Rede Um Grito pela Vida, da Conferência dos Religiosos do Brasil, da CRB, lá em Manaus. Irmã Rose, que foi uma das auditoras, lá do Sínodo da Amazônia. Bem-vinda, irmã. Uma alegria muito grande estar aqui, poder compartilhar com vocês todo esse processo e esse caminho sinodal o qual estamos percorrendo. Aliás, a senhora me faz essa correção que é muito importante. O caminho sinodal estamos percorrendo, que o sínodo foi celebrado e ele continua, já que nós continuamos esse caminho da nossa comunidade de igreja. Mas também está conectado conosco, direto lá de Itacoatiara, na prelazia de Itacoatiara, no Amazonas, o bispo Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira. Dom José Ionilton, bem-vindo. Obrigado, irmão Diego e todos e todas que nos acompanham na TV Pai Eterno. É sempre bom a gente voltar a falar desse assunto tão importante, para nós aqui na Amazônia, que é os desdobramentos, do sínodo, a continuidade, como foi dito agora, nesse processo de continuidade que estamos vivendo. Estamos aqui à sua disposição. Então vamos começar retomando exatamente a exortação apostólica, fruto das contribuições, da reflexão, da parte celebrativa do sínodo que aconteceu lá em Roma. Meses depois, o Papa Francisco publicou uma exortação chamada Querida Amazônia. E, para quem não conhece, esse texto está disponível no portal do Vaticano ou pode ser adquirido nas livrarias católicas. E nele o Papa fala de 4 sonhos para a Amazônia. E o primeiro deles é o sonho social. E eu começo com a irmã Rose para me dizer como é que está caminhando essa integração dos povos da Amazônia neste sonho social em prol da vida digna para todos os povos que vivem na Amazônia. Quando a gente fala dos 4 sonhos do Papa Francisco, que são os nossos sonhos, a gente não pode perder de vista todo o processo que foi realizado. E esse processo foi dado voz àqueles e aquelas que ao longo da história, tanto da igreja como da sociedade, foram menos escutados, que foram as mulheres e os povos indígenas, os povos tradicionais. E nesse sonho social, tem sido feito todo esse processo de inclusão. E essa presença das mulheres, dos povos indígenas, que vai resgatando a cultura frente a toda essa realidade que a gente está vivendo, de destruição
da natureza, mas também dos costumes dos povos tradicionais, dos seus territórios. E com relação às mulheres, pensar essa dimensão social é pensar toda a dimensão cuidado da vida. As mulheres são essa presença viva na igreja. O Papa Francisco, em todo o seu pontificado, reconhece, né, o papel das mulheres, mas ele quer cada vez mais dar a elas, né, essa presença com legitimidade nos espaços da igreja. E aí a gente percebe, né, ao longo desses últimos tempos, essas mudanças na Cúria do Vaticano com a nomeação de muitas mulheres em cargos de responsabilidade. A gente poderia citar vários, quero só destacar a dimensão do cargo da Cristiane como vice-diretora da sala de imprensa, a irmã Nathalie, a irmã Alessandra, a irmã Rafaela, a Eunice, enfim, várias mulheres que estão ocupando, né, cargo de liderança na igreja. Então, esse sonho, ele se torna realidade com esses pequenos passos, né, que o Papa Francisco dá em nível de uma igreja universal, mas também os pequenos passos que nós estamos dando enquanto igreja local, né, nesse grande cuidado com a vida, né, dos territórios, dos povos que existem nesses territórios, que foram e são mais ameaçados e que foram escutados. E a igreja dá uma resposta sendo essa presença de cuidado com a vida. É verdade, a irmã Rose está lembrando que na própria celebração do sínodo, naquela fase que aconteceu no Vaticano, nós pudemos ver esse sonho já se realizando pelo papel que as mulheres exercitaram ali dentro e da forma como os povos da Amazônia foram acolhidos, e para alguns até causou certa estranheza ver os povos da Amazônia celebrando na Basílica de São Pedro com suas características, mas aquilo foi de uma beleza e de um verdadeiro chamado a algo que nós vamos ver mais para frente, né? A enculturação e esse encontro e esse respeito entre as diferentes culturas que convivem na Amazônia e que podem viver, claro, harmoniosamente as culturas e o meio ambiente que está ali. No segundo sonho, Dom José Ionilton, que está lá na exortação apostólica, se refere ao sonho cultural, né? Com certeza, um desafio, né, que exige uma resposta das ações de evangelização realizadas pela Igreja. Como é que tem sido feita essa reflexão por parte do episcopado, das lideranças das comunidades, para que não se perca a riqueza cultural dos povos da Amazônia? Exato, esse foi um dos grandes desafios que o Sínodo trouxe, né, a partir dessa escuta antes do Sínodo, como a irmã Rose já ressaltou, mais de 80 mil pessoas aqui da Amazônia que deram o seu parecer. E ficou bem clara a importância de que nós, a Igreja, aqui na Amazônia, pudéssemos, de fato, ter esse rosto amazônico. Com a valorização da cultura de cada povo que aqui vive, mas de modo especial foi sempre ressaltado a importância de se valorizar a cultura dos povos indígenas, a cultura do bem viver, né? E uma cultura que é a cultura da valorização das coisas simples e do cuidado e do amor com a natureza. Então, nesse sonho cultural que o Papa traz na querida Amazônia, que aparece também no documento final do Sínodo, se abre caminhos para que a gente possa, de fato, ter uma enculturação na liturgia, né? Importante que a nossa liturgia seja uma liturgia enculturada, valorizando, né, o que é próprio aqui da nossa região, né, da região da Amazônia. Aí, para isto, já se propôs lá no documento final a criação de um possível rito, né, o rito amazônico, né, que está sendo aí estudado pela própria SEAMA. Já existe um grupo de pessoas pensando nisso.
para que a gente possa trazer para dentro das nossas celebrações, do rito católico romano, vamos dizer assim, o que é próprio dessas nossas culturas aqui, que nada traz de anti-religioso, anti-fé cristã. Muito pelo contrário, né? Tudo mesmo também. Nós já utilizamos, aliás, o Papa lembra disso, nós utilizamos de elementos da cultura daqui da Amazônia, porque os sacramentos, todos eles, nós usamos os elementos da natureza, a água, né? O trigo, o vinho, né? Todos os elementos, o óleo, né? Elementos que vêm da natureza. Então, por que não a gente aproveitar isso? O ritmo, a dança, a música. Então, acho que aqui é um caminho que nós temos que percorrer. Não é fácil, né? Porque durante centenas, né, de anos, a gente trabalhou um pouco a cultura de uma certa romanização total da liturgia, e aí a gente perdeu a oportunidade de incluir no que é próprio da Igreja Católica elementos tão importantes da vida dos nossos povos. Então, eu creio que agora é um caminho que se começa, um caminho que está sendo difícil, porque a pandemia travou um bocado a gente a avançar em muitas questões, de divulgar o resultado do sínodo, mas que está sendo, e tem dioceses que já avançaram mais, prelazias que já avançaram mais, outras não. Eu quero citar aqui São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, aqui no norte, da CNBB, onde já antes do sínodo já se fazia todo um trabalho com os povos indígenas, por ser justamente a diocese onde tem o maior número, né, de povos indígenas aqui no Amazonas. Então, irmão Diego, acho que o caminho é esse, e isso vai servindo para que em todos os lugares do Brasil a gente possa fazer também uma enculturação a partir da vida das comunidades. Essa enculturação, Dom José, que está muito presente lá, é no quarto sonho, quando a exortação do Papa fala bastante a respeito da resposta que a Igreja deve dar a esses desafios. Eu até quero compartilhar uma experiência de 14 anos atrás, eu noviço, redentorista, e tive a oportunidade de visitar a aldeia Tapirapé, lá em Confresa, no norte do Mato Grosso, onde existia uma comunidade das irmãzinhas lá de Foucault, onde viveu a irmã Veva. E para mim, naquela época, me causou muita estranheza, e depois a gente compreende. E eu quero compartilhar exatamente isso. A enculturação, no primeiro momento, nos causa estranheza, e depois, na reflexão, vem a compreensão. Quando cheguei lá na casa das irmãzinhas, elas vivendo fora do ambiente da casa propriamente delas, toda a realidade, a cultura do povo Tapirapé, mas no privado ali da sua casa, elas tinham a sua capela, tinham o seu sacrário, e esse sacrário era uma cabaça. A Eucaristia estava ali, e elas faziam toda a sua dinâmica de vivência da fé cristã nessa parte da sua casa, né, mas respeitando a cultura própria daquela aldeia. Então, a enculturação, que é um desafio, não é de hoje, né, mas é um desafio de sempre, ela pode nos causar, e talvez quem está escutando isso agora pode ficar um pouco espantado, mas exige de nós esse esforço de compreensão, não é isso, Dom José? Sim, eu acho que o que nós precisamos, aí entra uma palavra-chave também do sínodo, que foi conversão, né? É o convite sempre, o documento final falou sempre assim, né? A gente convidando a gente para uma conversão. E enculturação na liturgia não se faz, de fato, sem um processo de conversão. Isso que você falou, né? Você chegou lá, percebeu, causou impacto inicialmente, depois você amadureceu a reflexão e entendeu e valoriza hoje isso, né? Eu acho que esse é o caminho que toda pessoa tem que fazer, né? Assim como nós assimilamos a cultura romana, né? Vamos dizer, né? Nós assimilamos a cultura dos outros povos, na medida que o cristianismo foi começando a chegar nos outros países, e muita coisa foi enculturada, muita coisa que nós usamos hoje vem de uma enculturação, né, do Império Romano, por exemplo. Por que é que nós não podemos, estando na Amazônia, utilizar esses elementos que você acabou de dar o exemplo aí, né, de fazer o sacrário em uma cabaça, né? Por que não introduzir o ritmo da música indígena, né, nas nossas celebrações? Né? E um exemplo aqui rapidinho, fizemos um encontro da 6ª Semana Social Brasileira aqui na Prelazia,
E a Pastoral da Juventude fez a oração da manhã e convidou a gente para ir para um quintal que tem aqui. E nós fizemos, no final, uma música, um canto, que é muito comum a gente usar já aqui, devido justamente ao sínodo, né? As pessoas eram convidadas a ir fazendo a música e dançando naquele ritmo da música. Depois, uma pessoa que é da Pastoral de Educação, por exemplo, partilhou numa outra reunião, dizendo que quando viu aquilo, a princípio ficou muito escandalizado, como é que podia, a gente estar dançando a música, né, e tal. E aí depois ele diz, eu fui amadurecer e compreender também que foi muito bom. E ele dizia, eu fiquei contente de poder ter participado já, por exemplo, de uma celebração onde a gente cantou, rezou a partir de um ritmo próprio das culturas dos nossos povos originários. Então, passos que a gente tem que dar. E é por isso que a gente não pode desistir. Vamos continuar trabalhando essa palavra que é sensibilização. Para acontecer a enculturação, tem que ter a catequese, uma formação adequada e, ao mesmo tempo, uma sensibilização das pessoas, dizer que Deus está presente em tudo, em todas as coisas, tudo está interligado, como diz tantas vezes o Papa Francisco. Exatamente. Irmã Rose, terceiro sonho que aparece na exortação apostólica, e claro, fruto da partilha de toda a caminhada do processo sinodal, é o sonho ecológico, né? Como promover, e aí entra agora questões que são sempre debatidas, né? O tal do desenvolvimento sustentável, o tal do desenvolvimento, o tal do progresso, mas cuidando deste bioma, cuidando da vida dos povos da Amazônia. Eu acho que o Dom Ionilton, ele traz uma dimensão, né, desse processo sinodal, que é a conversão. Acho que pensar a questão do sonho ecológico, ele tem que se dar todo a partir de um movimento individual, comunitário, né, coletivo de conversão. Nós estamos vivendo não só, né, em nível de Pan-Amazônia, mas em nível de mundo, um momento muito triste, que é de destruição da casa comum. Eu acho que todo mundo já leu, já refletiu, já estudou a encíclica Laudato Si, onde, né, o Papa Francisco chama a humanidade para esse processo de cuidado da casa comum. E o Sínodo traz isso muito presente, né? Hoje não dá para pensar, né, a evangelização, né, a missão, sem pensar o cuidado da casa comum. E nesses 2 anos de sínodo, eu acho que toda essa provocação, né, que o Papa Francisco nos fez e que foi construído isso coletivamente, que foi trazido muito forte, né, a partir das escutas, o cuidado, né, do meio ambiente, o cuidado dos territórios, e na Amazônia como um todo, o desmatamento, a questão dos garimpos ilegais, né, de tirada dos minérios do subsolo, isso tem destruído muitos territórios e também os povos. E a igreja é conclamada, né, a contribuir nesse cuidado da casa comum e consequentemente, no cuidado dos territórios e dos seus povos. E nesses 2 anos de sínodo, eu acho que está se tendo muitas iniciativas de cuidado, né? O próprio proposta do Papa Francisco, que traz agora, mais recentemente, né, com a questão da economia de Clara e Francisco, repensar uma economia sustentável, né, que caiba a todo mundo e que seja possível que todo mundo tenha acesso aos bens. Acho que isso é uma possibilidade, né, que é posta para nós. E as comunidades, né, as paróquias, as dioceses estão tendo e fazendo muitas iniciativas nesse sentido. A gente não vai fazer uma transformação geral, mas as pequenas transformações, né, elas vão mudando. É urgente, é necessário, é uma questão decisiva, né, para a humanidade, o cuidado da casa comum, né, e a dimensão desse sonho, né, do Papa Francisco na querida Amazônia se insere nessa dimensão desse cuidado. E quem mais cuida, né, da casa comum são os povos indígenas, os povos tradicionais, as mulheres que têm
tem garantido ao longo da história, né, o cuidado. Por exemplo, a gente poderia trazer muitas experiências, mas o cuidado com as sementes crioulas, aquilo que vão repassando de geração em geração. Eu acho que a gente aprendeu muito, tem muito para aprender, e a gente tem esse compromisso para sermos uma igreja profética, uma igreja que cuida da vida, esse compromisso desse cuidado, né, de olhar para essa realidade das destruições, não só falar, mas, sobretudo, fazer esse trabalho no cotidiano de cuidado. E a gente já tem, né, muitas iniciativas, é claro que a gente precisa de muito mais, mas se tem, né, em nível de América Latina e também de Igreja Universal, esse grande cuidado com a casa comum que se despertou muito a partir, né, do lançamento da encíclica Laudato Si, e com certeza com maior ênfase para a América Latina e para a Pan-Amazônia, com o Sino da Amazônia. Muito bem. Dom José, nós já tínhamos a Rede Eclesial Pan-Amazônica, a REPAN, e fruto do sínodo surgiu uma Conferência Eclesial da Amazônia, o senhor já se referiu a ela, a CEAMA, que inclusive está caminhando aí na construção de um plano de pastoral de conjunto para a igreja na Amazônia. Realizou, inclusive, uma assembleia no último mês de dezembro. Como é que está a construção desse plano pastoral? Pois é, como todo plano pastoral e inspirado nesse jeito de pensar a igreja, né, que é uma igreja toda ela ministerial, onde cada vocação é importante. Então, assim, a Conferência Eclesial da Amazônia nasceu também numa atitude, diria, profética do Papa Francisco, porque o documento final do Sínodo chegou a propor a criação de uma conferência episcopal para a Amazônia. E o Papa Francisco disse, não, episcopal não, vamos criar uma conferência eclesial. E aí está se dando nesse processo. E, é claro, fizemos agora tem um pouco mais de um ano que ela nasceu, vamos dizer assim, está se organizando e agora está se fazendo esse caminho de construção, né, de um planejamento pastoral comum para toda a Amazônia, não só nossa brasileira, mas pan-amazônica. Não é fácil, né, porque a nossa realidade de Amazônia ela é também diferenciada, né? Dentro da Amazônia brasileira tem diferenças, como tem diferença entre nós e os outros países que compõem a Amazônia. Mas o importante é que a gente está sentando, nós estamos nos escutando, estamos partilhando as experiências, e eu tenho certeza que esse plano, né, de pastoral de conjunto para a Amazônia vai trazer também muitos benefícios, né, para o nosso caminho como igreja na Amazônia. É um processo também em construção, como a gente dizia antes com relação ao sínodo, um passo a mais que o sínodo está dando, né? Resultado do sínodo, que é a CEAMA, e a CEAMA agora com essa proposta. Se fez agora mesmo uma escuta, como você mesmo já disse, muito grande, onde tinha representantes de praticamente todos os países que compõem a Amazônia, a Pan-Amazônia, e daí agora está sendo trabalhado aquilo que foi discutido, sugerido nos grupos que eram feitos, né? E acredito que agora a construção desse projeto, desse plano pastoral de conjunto vai amadurecer mais ainda, vai nascer e vai ajudar a cada igreja local levar adiante as propostas do sínodo, né? Com certeza é um passo a mais nesse caminho que estamos fazendo. A Amazônia é uma região com urgências sociopolíticas, ambientais e eclesiais. São tantos desafios, mas todos eles buscam ser alcançados por aquilo que a igreja compreende como evangelização. Por isso, eu concluo o programa de hoje recordando uma fala do Papa Francisco, quase no final da exortação Querida Amazônia, diante de todos os desafios e sonhos que ele apresenta. Ele disse assim, abre aspas, tudo isso nos une. Como não lutar juntos? Como não rezar juntos e trabalhar lado a lado para defender os pobres da Amazônia, mostrar o rosto santo do Senhor e cuidar da sua obra criadora? Fecha aspas. Esse é o desafio e a gente aqui com certeza consegue despertar a curiosidade das pessoas para
conhecer mais o assunto e se comprometer mais com esse tema. Por isso eu agradeço a participação da irmã Rose Bertoldo, da Rede Um Grito pela Vida, lá em Manaus, no Amazonas. Muito obrigado por seu testemunho e por sua participação, irmã Rose. Obrigada também, Diego, e continuamos sonhando com os pés no chão da realidade, que é possível a gente colocar em prática os sonhos do Papa Francisco, que são os nossos sonhos. Muito obrigado. Bom sonho, bom propósito para nós. E obrigado também a Dom José Ionilton de Oliveira, bispo da Prelazia de Itacoatiara, no Amazonas. Obrigado por sua participação e até a próxima, com certeza, que a gente vai ter que voltar a esse tema. Então, obrigado também, irmão Diego, pela oportunidade, a TV Pai Eterno. Dizer que eu acho que eu e a irmã Rose e outros irmãos e irmãs aqui, de todas as vocações, estão sempre à disposição de vocês. Eu acho que nós precisamos publicizar mais para fora, seja para fora da Amazônia, para os outros lugares. Eu acho que um programa como esse é importante, porque o Papa disse que o sino para a Amazônia não era só para a Amazônia, era para toda a igreja, inclusive para toda a igreja no Brasil também. E eu acho que nós precisamos continuar sonhando. Eu acho que o Papa nos convoca e a gente tem que sonhar junto com ele para a gente fazer uma Amazônia liberta de tudo aquilo que pode prejudicar a vida dos nossos povos. Obrigado, Dom José, obrigado, irmã Rose, e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. Até a próxima.